Olá, meu nome é Maria Aline Matos de Oliveira, sou doutoranda em História Social pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora CNPq. Nesse trabalho intitulado A Segunda Onda sobre o Autoritarismo, Imprensa Feminista e Disputas na Ditadura Civil-Militar Brasileira, analiso a atuação da imprensa feminista na década de 70. No contexto da ditadura militar, o estudo tem como foco dois periódicos: o jornal Brasil Mulher, publicado entre 1975 e 1980, e Nós Mulheres, que circulou entre 1976 e 1978. A segunda onda do feminismo, que emergiu nos Estados Unidos e na Europa na década de 60, ampliou o debate sobre a opressão feminina, questionando não apenas a ausência de direitos formais, mas também as estruturas culturais e sociais responsáveis pela manutenção das desigualdades de gênero. No entanto, no caso brasileiro, esse movimento se desenvolveu sob condições específicas marcadas pelo autoritarismo, pela censura e pela repressão política, sendo profundamente atravessado por tensões, negociações e disputas internas. O objetivo central desse trabalho é compreender como a imprensa feminista atuou como espaço de produção discursiva e de disputa de sentido no interior da segunda onda feminista no Brasil. Mais especificamente, busca-se analisar como esses jornais construíram debates sobre a autonomia das mulheres, como se posicionaram em relação à luta de classe, e de que forma contribuíram para a legitimação da pauta feminista em um contexto autoritário. Assim, a pesquisa parte da hipótese de que esses periódicos não foram apenas meio de divulgação, mas espaços políticos fundamentais na construção do feminismo brasileiro. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa ela adota uma abordagem qualitativa baseada na análise documental dos jornais Brasil Mulher e Nós Mulheres. Esses periódicos são compreendidos não apenas como fontes históricas, mas como práticas discursivas inseridas em um campo de disputa política e simbólica. A análise dialoga com a bibliografia especializada sobre feminismo, ditadura, movimentos sociais, buscando compreender como os discursos produzidos nesses jornais expressam conflitos, negociações e diferentes projetos políticos no interior do movimento feminista. Em relação ao contexto histórico de circulação desses jornais, observa-se que na década de 70, o Brasil ele vivia sob a ditadura civil-militar, que foi instaurada em 64, caracterizada por censura, repressão, perseguição política e controle dos meios de comunicação. A partir do governo Geisel, inicia-se um processo de abertura política lenta e gradual, que possibilitou a reorganização de alguns movimentos sociais. É nesse contexto que o movimento feminista ele ressurge no Brasil, articulando-se a luta pela redemocratização aos movimentos populares urbanos. Uma característica importante desse feminismo é a sua heterogeneidade. Ele reúne mulheres de diferentes classes sociais, muitas delas vinculadas à esquerda, o que gera tensões sobre a pauta feminista e a luta de classes. Além disso, temas como sexualidade, aborto e direitos reprodutivos enfrentavam resistência, inclusive dentro da própria esquerda e de setores ligados à igreja. O jornal Brasil Mulher, ele foi criado em 75, foi o primeiro periódico feminista vinculado à segunda onda no Brasil. Sua origem está diretamente ligada ao movimento feminino pela anistia, o que explica sua forte relação com a luta política contra a ditadura. Uma característica marcante desse jornal é a presença de tensões internas. Inicialmente, o termo feminismo nem aparece em suas edições iniciais, o que revela resistência dentro do próprio grupo. O periódico reunia dois projetos distintos. Um voltado à luta pela anistia e à redemocratização, e o outro interessado em discutir especificamente a opressão das mulheres.
Essas diferenças geraram conflitos, inclusive com o afastamento de algumas lideranças. Ao longo do tempo, o Brasil Mulher ampliou seu escopo, passando a abordar temas como desigualdade, violência, exploração feminina, sem abandonar sua articulação com as lutas políticas mais amplas. Assim, o jornal evidencia as dificuldades de afirmação do feminismo em um contexto marcado tanto pelo autoritarismo quanto pelas tensões dentro da própria esquerda. O outro jornal, o Nós Mulheres, foi fundado em 1976 e apresenta uma trajetória distinta. Suas fundadoras, em grande parte, tiveram experiências no exílio, especialmente na Europa, onde entraram em contato com o feminismo internacional, em especial no contexto do Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris. Diferentemente do Brasil Mulher, esse periódico assume desde o início uma identidade feminista mais explícita. Uma de suas principais características é a defesa da autonomia do movimento feminista em relação às organizações de esquerda. O jornal aborda temas considerados centrais para o feminismo, como desigualdade salarial, dupla jornada de trabalho, sexualidade, contracepção e aborto. Dessa forma, Nós Mulheres representa uma vertente mais afirmativa do feminismo, que busca consolidar a pauta de gênero como um campo próprio de luta. A análise dos dois jornais, permite compreender que o feminismo brasileiro, na década de 70, não foi homogêneo, mas profundamente marcado por disputas internas. Essas disputas envolviam, sobretudo, a relação entre feminismo e luta de classes, a autonomia do movimento e a definição de suas próprias políticas. Nesse sentido, a imprensa feminista atuou como uma arena de legitimidade política, onde foram negociados os sentidos do próprio feminismo. Os jornais não apenas refletiam a realidade, mas produziam discursos, identidades e projetos políticos. Por fim, conclui-se que, mesmo sobre condições de censura e repressão, a imprensa feminista desempenhou um papel fundamental na construção de uma esfera pública feminista no Brasil. Os jornais Brasil Mulher e Nós Mulheres contribuíram para a consolidação do feminismo como campo político, evidenciando suas tensões, conflitos e pluralidade. A segunda onda feminista no Brasil configura-se assim, como uma experiência singular, marcada tanto pelo enfrentamento ao autoritarismo quanto pelas disputas internas que estruturaram o movimento. Mais do que veículos de informação, esses periódicos foram espaços de produção política, foram espaços de produção simbólica e histórica, fundamentais para a afirmação do feminismo no cenário brasileiro da década de 70. Muito obrigada.